Fala galera, tudo bem? Um ótimo dia para todos, uma ótima sexta-feira, como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Por Dentro do Jogo, nosso programa, nossa live semanal em que a gente discute juntos as principais notícias do futebol brasileiro, do futebol internacional, discutimos seleção brasileira, damos as nossas opiniões, inclusive nesse vídeo aqui, novamente nessa transmissão. Contaremos com as opiniões de vocês que eu pedi lá no meu Instagram, @ViniWeinerCanal. Se ainda não me acompanha, depois acompanhe, siga, porque toda semana eu abro uma caixinha de perguntas e dou para vocês a oportunidade de vocês participarem aqui do programa. Então, além de você comentar aqui no chat e dizer se você está gostando, as suas opiniões, lá é a chance de você aparecer aqui com a sua opinião na tela. Então, mais adiante no programa, falaremos sobre isso. Hoje é sexta-feira. Particularmente eu moro em São Paulo, então por aqui tá muito frio. E amanhã temos final da Liga dos Campeões, então a gente vai falar muito sobre esse jogo. A gente vai aquecer bastante essa grande decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Vocês vão entrando aí enquanto a gente começa falando sobre o futebol brasileiro. Porque essa semana foi uma semana de despedidas em dois times paulistas. No Corinthians e também no Palmeiras. No Corinthians, o volante Paulinho, que é ídolo do clube, que lá atrás, em 2012, tinha sido campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Ele deu adeus ao Corinthians nessa semana. Fez a sua última participação pelo Timão contra o Racing pela Sul-Americana e agora está livre no mercado. Ele tinha contrato só agora até o mês de junho, o contrato não foi renovado, então o Paulinho agora está livre no mercado e aguarda por uma oportunidade para seguir atuando. Então esse foi o caso do Corinthians. Do Palmeiras foi o caso de ontem. O Palmeiras ontem jogou pela Libertadores contra o São Lourenço, no Allianz Parque, e esse foi o último jogo do Endrick com a camisa do Palmeiras. Porque agora ele vai para a Copa América com a seleção brasileira, vai completar 18 anos e aí vai para a Espanha defender o Real Madrid. Perda importantíssima para o Palmeiras, porque o Endrick é um jogador muito, muito diferenciado. Pela força que ele tem, pela frieza que ele tem para finalizar, pela mentalidade mesmo dele, que é uma coisa que eu acho que vai ajudar muito ele na Europa, o quanto ele é confiante, o quanto ele realmente se apresenta para o jogo. Então, nesse caso, comparando a situação do Paulinho com a do Endrick, é uma perda muito maior pro Palmeiras, até porque no caso do Paulinho, ele não vinha sendo titular no time do Corinthians. E nessa semana, além de nós termos tido despedidas no Corinthians e no Palmeiras, tivemos também Dorival Júnior e sua comissão técnica chegando nos Estados Unidos para a preparação da seleção brasileira. A seleção vai disputar agora a Copa América, que acontece nos meses de junho e julho, só que antes da Copa América, a seleção precisa se preparar com 2 amistosos, em que vamos enfrentar México e Estados Unidos. Então a comissão do Dorival já está por lá, já desembarcaram em Miami para iniciar a preparação. E assim, eu não sei vocês, mas eu tô bem confiante para essa Copa América. Mais até do que na última Copa América. Porque eu enxergo que o Dorival pode trazer uma seleção muito forte. Acho que nós teremos novidades que serão muito positivas dentro de campo. E assim, eu acho que hoje temos boas seleções na América do Sul. Eu acho que a Argentina tá num nível muito legal, não à toa é a atual campeã mundial. Acho que o Uruguai vem bem. A Colômbia tem sido uma grata surpresa, mas acho que o Brasil, com o time que tem, com o que demonstrou nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, tem tudo para fazer uma Copa América muito boa. Talvez não ser campeão, que é o principal objetivo, mas pode jogar bem e aos poucos ir consolidando um time, uma base, que é muito importante nesse começo de trabalho do Dorival. Então falamos de futebol brasileiro, seleção brasileira, e agora vamos para a Europa, porque essa semana foi uma semana de novidades para Bayern de Munique e Barcelona. Tanto o time alemão quanto o time catalão apresentaram os seus novos treinadores. O novo técnico do Bayern de Munique, após a saída do Thomas Tuchel, é o Vincent Kompany, aquele mesmo que você deve se lembrar como zagueiro do Manchester City. Ele há alguns anos iniciou a sua carreira como treinador e vinha treinando até essa última temporada o Burnley na Inglaterra. Já vou falar um pouco mais sobre esse trabalho dele. Então ele fechou com o Bayern de Munique para a vaga do Tuchel e assinou contrato até 2027. O curioso é que ele foi contratado pelo Bayern, que é um dos principais times da Europa, só que esse rendimento recente dele com o time do Burnley foi muito ruim. Para vocês terem uma ideia, em 42 jogos na temporada pelo Burnley, ele teve só 7 vitórias, teve 9 empates e absurdas 26 derrotas. Como será que ele vai se sair agora treinando um time tão forte como o Bayern? No caso do Barcelona, a novidade foi que Hansi Flick, que inclusive já foi técnico do Bayern, é agora o técnico dos catalães. Ele que chega
para o lugar do Xavi, que não vinha dando muito certo. No caso do Hansi Flick, ele assinou contrato até 2026. Então, 2 times importantíssimos, 2 times extremamente midiáticos, estão agora com novos comandantes. E, galera, amanhã nós temos a final da Liga dos Campeões, vocês sabem. Queria até saber de vocês quem vocês acham que vai levar a decisão. Se vai ser o Real Madrid, que é o favorito, ou o Borussia Dortmund, que é o azarão. E ao longo dessa semana, vários jogadores do Real Madrid deram várias entrevistas muito legais. O Vini deu, o Rodrigo deu, mas teve uma que me chamou muita atenção, que foi uma entrevista do Bellingham, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, nessa transmissão. Porque o Bellingham, todo mundo sabe que ele vinha sendo cotado como um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro. E agora, às vésperas da decisão, ele dá uma declaração que chama muito a atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que ele disse. Nessa entrevista de preparação, o Bellingham foi perguntado sobre a Bola de Ouro, porque todo mundo sabe que ele tem jogado muito bem e que se ele vencer a Liga dos Campeões, ele vai ser colocado pelo menos no top 3. Isso não é um segredo para ninguém. Só que ele acabou dando uma declaração muito legal que mostrou até uma certa humildade por parte do meio inglês. O Bellingham falou o seguinte: eu acho que tem muitos bons jogadores do mundo. E para mim, como já disse, Vinícius é o melhor jogador do mundo. Então aqui ele tá falando que para ele, hoje, o Vini Júnior é o melhor. Ele completou ainda: acho que quando ele está no seu melhor, ele é imparável. Acho que o Toni, quando ele fala Toni, ele tá falando do Toni Kroos, tem grandes chances também. Sinceramente, não é algo que eu esteja pensando muito. Essa é a minha primeira final de Liga dos Campeões. E eu estou mais focado em conquistar troféus com o time. Isso aqui é muito legal, porque a gente sabe que dentro do futebol existe muita vaidade. Hora ou outra, o jogador sempre quer aparecer, quer se destacar, é fascinado por essas premiações individuais, e nem acho que seja algo errado. Você pega um jogador, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, ele ter esse bom desempenho individual é algo que ele tem como uma meta, como uma prioridade, e isso acaba beneficiando, consequentemente, o coletivo dele também. Ele sempre foi assim ao longo da carreira. No caso do Bellingham, ele está deixando bem claro que uma premiação para ele não vale de nada, que ele quer saber mesmo das premiações coletivas. E ainda disse que para ele, hoje, o Vini Júnior é o melhor jogador do mundo e acha que o Kroos também tem boas chances de brigar pelo prêmio. Ainda nessa mesma entrevista, ele ainda deu até uma declaração interessante, porque o Vini, há alguns dias, havia dito que o Bellingham poderia ganhar. E o Bellingham, nessa mesma entrevista, que disse tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ele disse que para ele não teria problema nenhum pegar e dividir o prêmio de melhor do mundo ao meio, que realmente para ele isso não é o principal. Então eu particularmente achei muito legal essa declaração dele. O que vocês acham? Vocês acham que foi uma falsa modéstia? Acham que realmente ele não se preocupa muito com essa premiação de melhor jogador do mundo? Vão comentando aqui enquanto a gente se prepara para ir para o nosso próximo bloco, porque a gente vai falar sobre um brasileiro e vamos seguir na Espanha, porque é um brasileiro que tem jogado muito bem e eu vejo, hora ou outra, alguns de vocês comentando até nos nossos shorts, comentando nos vídeos, que é um jogador que merece ser acompanhado pelo Dorival para a seleção brasileira, que é o Samuel Lino. O Samuel Lino, ele é um atacante de origem, joga no Atlético de Madrid, só que nessa temporada ele jogou com o Simeone muito mais como um ala, ou seja, ele é um cara que tem velocidade, tem habilidade, sabe marcar gols, mas nessa temporada teve que correr para trás, teve que aprender a defender. E ele foi muito bem. E aqui que vem agora um ponto interessante. Ele que se destacou bastante nessa temporada, entrou até no radar da seleção brasileira. O Samuel Lino acabou sendo eleito o jogador da temporada do Atlético de Madrid. Isso aqui eu achei muito interessante. Então acho que o jogador, daqui para frente, tá sim no radar do Dorival. Ainda mais que para lateral esquerda, que é uma função que ele pode sim fazer, a gente tem hoje uma carência. Então a gente tem que testar vários nomes por ali. Então na Espanha, agora fica o questionamento se o Samuel Lino é um cara que pode ter um futuro na seleção. E outra coisa que tem, com certeza, tomado as manchetes nos últimos dias é o futuro de Kylian Mbappé. Porque todo mundo está aguardando apenas a final da Liga dos Campeões, final da Liga dos Campeões acontecer amanhã, para nos próximos dias, independente se o Real Madrid ganhar ou perder, vermos o Real Madrid anunciando a contratação do Mbappé. Ele mesmo já havia dado algumas declarações nos últimos dias de que, dentro de poucos dias, poucas semanas, ele ia revelar o seu novo time. Ele até chegou a dizer que tudo que ele viveu no PSG foi muito legal. E foi mesmo. Só que ele disse que agora o que está aguardando ele daqui para frente
é algo mágico, algo maravilhoso. Então aí vocês já podem imaginar que com certeza deve ser o Real Madrid, que é o time que é ligado ao Mbappé há pelo menos 3, 4 anos. Eu me lembro muito bem, vocês podem até puxar aqui no canal, vídeos do mercado da bola de 2017, em que quando o Mbappé ainda era jogador do Mônaco, o Real Madrid já queria contratá-lo, o que mostra que ele não é um desejo de agora do Florentino Pérez. E essa situação do Mbappé gera até um outro questionamento. Porque hoje o time do Real Madrid, vocês sabem, tá muito redondinho. Tem o Toni Kroos que vai sair agora, porque vai se aposentar. No lugar dele, quem que vai entrar? Porque assim, o Mbappé tá chegando, mas o Mbappé é um cara que é pra chegar e reforçar lá o ataque, não o meio campo. Será que o Ancelotti vai fazer o quê? Vai deixar o Mbappé como titular e de repente sacar o Vini ou o Rodrigo? Ele vai jogar com 3 atacantes? Vai mudar totalmente seu esquema? Aí que tá. Vamos agora falar sobre a nossa caixinha de perguntas da semana para eu mostrar as opiniões de vocês, porque o que acontece? O Rodrigo é um cara que está sendo fortemente cotado para deixar o Real Madrid por conta da chegada do Mbappé. Porque nessa temporada, o Ancelotti tem usado 4 jogadores no meio do campo. Tanto que amanhã, na final da Champions, ele deve repetir essa mesma estratégia. E aí, muita gente acredita que com a chegada do Mbappé, o Mbappé vai formar dupla de ataque com o Vini, e o Ancelotti vai manter 4 jogadores no meio campo. Ou seja, o Rodrigo iria para a reserva. E aí, lá no nosso Instagram, @ViniVainerCanal, se você ainda não segue, depois siga, eu fiz esse seguinte questionamento para vocês. Deixa eu só abrir aqui para poder mostrar. Vou pedir, produção, coloca na tela para me ajudar para o pessoal enxergar. Qual que foi a pergunta? A pergunta era: com a possível chegada de Mbappé, Rodrigo deveria deixar o Real Madrid? Aqui justamente já pensando nessa possibilidade de ele tomar o lugar do Raio. E eu ainda escrevi assim: vou pegar as melhores respostas para nossa live de amanhã, meio-dia, que no caso, essa live que você está acompanhando. E eu peguei aqui algumas opiniões de vocês e eu pude ver que muitos de vocês foram numa linha bem parecida. A maioria acha que o Rodrigo não tem que deixar o Real Madrid por causa do Mbappé. Vou ler então o que alguns de vocês pensam. O _micris.7 escreveu o seguinte: que sim, que o Rodrigo tem que deixar o Real Madrid, porque o presidente é muito baba-ovo do Kylian, no caso o Kylian Mbappé. Isso pode influenciar dentro de campo. Então, essa é a opinião do _micris.7. Legal. O Daniel DP678 escreveu o seguinte: o Raio não deve deixar o Real Madrid, tem que ficar e lutar pelo seu lugar. Interessante também. Mesmo com a dificuldade, ele ficar com a concorrência e procurar pelo seu espaço. Fazer o Ancelotti ter uma dor de cabeça ao ponto de ele ter que escalar o Rodrigo, ter que jogar com, por exemplo, 3 atacantes. Essa opinião eu achei interessante também. Tivemos o Gabriel Fagner escrevendo o seguinte: que o Rodrigo não tem que sair. Até porque o Mbappé não vai jogar na posição que ele quer, e sim na posição que o técnico quer. Ou seja, que ele tá levantando outro ponto legal de que não é PSG. Não é igual no PSG que o Mbappé escolhia se queria jogar na ponta esquerda, de centroavante. Não é. No Real Madrid, o Gabriel Fagner tá deixando bem claro que existe uma hierarquia. O Ancelotti que vai dar as cartas. Achei bem interessante também. E aí tivemos o Luizinho _GBN_ escrevendo: dá para encaixar Mbappé com Rodrigo e Vini Júnior, mas se saísse, deveria ir para o Leverkusen. Até legal essa sugestão aqui. Porque, assim, é impossível você jogar com Mbappé, Vini e Rodrigo? Não é impossível. Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração. Nessa temporada, quem foi a grata surpresa do Real Madrid? O Bellingham, que acabou de chegar e nunca foi um grande artilheiro do Borussia Dortmund e chegou no Real Madrid marcando muitos gols. E por que o Bellingham pôde fazer muitos gols no Real? Justamente porque o Real joga com 2 jogadores que jogam abertos, que são Vini e Rodrigo. Então o Bellingham, jogando mais avançado no meio campo, tem essa possibilidade de sempre estar chegando na área adversária como elemento surpresa. A partir do momento que você joga com 3 atacantes, Vini de um lado, Rodrigo do outro e o Mbappé centralizado, o Bellingham não pode mais jogar tão perto da área. Tem que voltar, dar 2 passos para trás para poder ajudar mais na marcação, na criação das jogadas, ainda mais que você não vai ter mais o Toni Kroos. Então eu acho que são vários pontos para serem considerados. E gostei dessa sugestão dele dizendo que se o Rodrigo saísse seria uma boa ir para o Leverkusen, que é um time que está em ascensão, tem vários jovens, vai jogar a próxima edição da Champions. Inclusive, se vocês não acompanharam, ontem eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu dava algumas sugestões de destinos para o Rodrigo. Se você não acompanhou, quando acabar a transmissão aqui, você pode procurar por esse vídeo. Porque lá eu citei que ele poderia se dar muito bem se deixasse o Real Madrid jogando no Manchester City, no Bayern, porque o Rodrigo é um cara que ele tem bola para realmente ir para outro lugar e se destacar.
ele pode crescer e se desenvolver tanto quanto o Vinícius Júnior. Só que se ele ficar no Real, ele vai ficar na sombra desses caras, e na minha opinião seria um desperdício para ele. Mas aquilo, eu entendo também completamente quem diz que não é pro Rodrigo ir embora. Até porque, querendo ou não, hoje, se a gente analisar friamente, qual é o topo do futebol mundial? Em termos de futebol, em termos de grana, em termos de mídia. Quem reúne tudo isso é o Real Madrid. Então ele tá no topo do futebol. Ele ir para outro time seria mesmo que dar um passo atrás, mas ele estaria dando um passo atrás. Consegue entender? Porque Real Madrid hoje é outro patamar. Não tem jeito. Fora que em qualquer competição que chega, sempre chega como um dos grandes favoritos, se não for o grande favorito. Então, quero que vocês aqui do chat também comentem. Sim, se vocês acham que o Rodrigo tem que ir embora do Real Madrid, e não, se você acha que ele não tem que ir. Tem que continuar no clube para a próxima temporada. E agora nós vamos encaminhando para o próximo bloco para falarmos dos jogos do final de semana e, claro, da final da Champions League. Galera, e só lembrando agora para a semana que vem, se você também quiser que eu leia a sua opinião aqui no Por Dentro do Jogo, na nossa live, para você ver o seu nome, ver a sua opinião, é só você seguir a gente no nosso Instagram, @ViniVainerCanal. Sempre um dia antes da live, então no caso a live aqui tá rolando na sexta. Toda quinta, geralmente de tarde, eu coloco qual vai ser o grande assunto, a grande discussão da nossa live. Então você seguindo a gente, você vai receber esse story, e aí você vai poder comentar, dar a sua opinião, e aí aqui eu mandar um abraço para você e falar o seu nome, tá bom? Agora vamos projetar a final da Liga dos Campeões, vamos falar dos jogos destaques do final de semana. Claro que o grande jogo é entre Borussia Dortmund e Real Madrid, final que vai acontecer em Londres. Jogo duro, jogo difícil, porque o Real é o favorito, é o time da mídia, é o time que chega como favorito mesmo por futebol. Você tem o Vini jogando muita bola, o Bellingham, o Rodrigo. Só que o Dortmund, eu acho que está sendo pintado como um azarão que talvez não seja. O que eu quero dizer com isso? Que o Real Madrid é o favorito, mas não é tão favorito assim não. O Borussia não tem tantas estrelas, mas é extremamente organizado. Eu acho que assim, o Real Madrid vai ser o campeão, na minha opinião? Vai. Só que o Borussia não vai facilitar. Não vai ser essa final para 3-0, pelo menos eu acho que não. Se amanhã for, vai ser engraçado. Mas assim, eu não acho que é uma final para o Real Madrid passar o carro no Dortmund, não. Eu acho que o Borussia vai fazer jogo duro. Esse aqui é aquele momento em que a nossa parceira, a Bet365, mostra as odds da final da Champions League para você. Lembrando que a Bet365 é só para maiores de 18 anos, tá? Vou colocar as odds, produção, coloca as odds aí na tela para a galera acompanhar. A Bet365 tá pagando 5 para a vitória do Dortmund, 4,33 para o empate e 1,61 para a vitória do Real Madrid. Boas cotações. Lembrando que lá na Bet365, além de poder apostar em quem você acha que vai ser o campeão, quem vai ganhar o jogo, dá para apostar também em quem você acha que vai fazer gol, chutar no gol, dar assistência. É assim, uma casa que tem mercados muito completos. Vou deixar o link na descrição para você poder se cadastrar lá, ganhar um bônus de boas-vindas também e poder apostar nessa final. E assim, nesse final de semana, não tem só a final da Champions. Volta também o Campeonato Brasileiro, após aquela paralisação por conta do Rio Grande do Sul. Eu separei aqui também, a produção vai colocar na tela para vocês acompanharem, jogos de destaque do final de semana com as odds da Bet365 para você que quiser apostar também. Temos, por exemplo, no sábado, Corinthians e Botafogo. Jogo bom. Assim, bem equilibrado mesmo. Pode acontecer de tudo. Corinthians é forte em casa, mas o Botafogo é bem traiçoeiro. Tem São Paulo e Cruzeiro, no domingo. Duelo bem equilibrado. Historicamente, quem acompanha sabe que o São Paulo é um time que costuma engrossar para o Cruzeiro. Jogo duríssimo. Ainda no domingo temos Clássico Carioca, Vasco e Flamengo. Essa cotação aqui tá interessante. 4,50 para a vitória do Vasco num clássico. Chama a atenção. 3,80 empate, 1,75 vitória do Flamengo. E outro jogo que eu acho que vai ser muito bom nesse domingo vai ser Atlético Mineiro e Bahia. As cotações estão na tela aí para vocês também. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade e seja maior de 18 anos. Tá bom? Então, galera, vamos chegando ao final de mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Eu quero agradecer a você que nessa sexta-feira fria, principalmente aqui em São Paulo, acompanha essa transmissão comigo. Conto com o seu like, não se esqueça também de se inscrever e compartilhar essa live. Semana que vem estamos de volta, sempre no mesmo horário. Sexta-feira, meio-dia, nós temos um encontro marcado. Beleza, galera? Então, é isso, tamo junto. Curta o final de semana e mais tarde temos outro vídeo aqui no canal. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!